Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 11 de outubro. Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,29%, a semana apresentando ali uma alta de 0,57%, a formação de um martelo, padrão de reversão dos candles, padrão de alta, que traz aí uma chance de nova movimentação para cima aqui no índice Ibovespa, um indício um pouco mais forte, rompimento dessa máxima que já mencionada nas últimas análises. Então, Ibov, olhando de maneira geral em vários ativos, por mais que possa dar uma travada aqui, ainda está apresentando aqui nesse momento, levando em consideração os mais de 120 ativos que acompanhamos, olhando o cenário como um todo, uma perspectiva um pouco mais de alta no meu entender. A PETR4 no pregão de hoje apresentou uma queda de 0,28%, mantém aqui sua tendência aí de baixa, mantém seu movimento de correção, também um pouco mais fraco do que foi o movimento de subida, então não seria um ativo dos mais interessantes ao meu ver para trabalhar na ponta vendedora de swing trade, a não ser que seja para pensar mais em day trade. Perdeu todo esse suporte aqui na segunda-feira. A partir disso, gera uma pequena correção aqui no G15 e dá continuidade, perdendo a mínima, abre uma chance de buscar uma venda com stop logo ali em cima da correção. É uma alternativa de day trade para o próximo pregão. E se fosse para a ponta compradora, teria que voltar aqui para cima dessa região do G60, romper, enfim, sair dessa região aqui no formato até de um triângulo aqui simétrico pelo G60. Rompeu para cima, também daria para avaliar, para buscar compra de day trade na Petro a partir de segunda. A semana foi ruim, queda de 3,05% para esta ação. A Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 1,51%, iniciou um movimento de alta, que nesse momento é um movimento corretivo, mas abre até a chance de ser um início de um movimento que apresente sinalizações de força compradora para anular essa tendência de baixa de curto prazo, até porque pelo gráfico semanal já estaria um pouco mais madura para uma nova movimentação aqui de alta, mas eu não faria ainda compra de fundo descendente na Vale. Não atenderia aos meus critérios de compra para fazer operação pelo gráfico diário, enfim, operação de swing trade, curtíssimo prazo, em média de 5 dias de duração. O que abre possibilidade na Vale a partir de segunda é uma compra aqui nesse rompimento de 31,16. Seria uma das alternativas. Ideal que não acontecesse logo nos primeiros minutos de pregão, acontecesse um pouco mais adiante aí dos primeiros 15 minutos, para buscar essa compra com stop aqui embaixo, fazendo ali praticamente um day trade em torno de 0,7 a 0,8% de risco aqui nessa operação. Olhando agora para outros ativos, a BRFS3 acionou a compra que nós recomendamos no pregão de hoje. Mencionamos na análise de ontem que ia ficar atento no ativo para uma possível compra. Conseguimos executar uma compra em R$ 55,15. Geramos essa recomendação e foi possível executar facilmente essa compra em R$ 55,15 com stop em R$ 53,70 e o objetivo dela em R$ 56,60. A alta de hoje foi de 0,83%, mas como a entrada foi mais abaixo, já proporcionou um pouco mais de 1% aí no início da compra. Vamos ver se ela prossegue assim nos próximos pregões. A outra que a gente recomendou no pregão de hoje foi a HGTX3, só que essa foi para ponta, para venda, comentado na última videoanálise, a perda dos 32,20, venda em 32,19, fechou em 32,25, stop da operação 33,17, objetivo em R$ 31,21, operação a favor da tendência de baixa e de curto prazo. Ativos que a gente ainda fica de olho para o próximo pregão, a DIR3 é uma dessas alternativas, apesar ainda de estar dentro de uma tendência de baixa. Ao meu ver, se essa ação rompe essa máxima aqui, ela aciona um pivô de alta e consequentemente confirma uma nova tendência de alta, confirma também um pouco mais o início de um movimento de um fundo ascendente no gráfico semanal, para basicamente ir anulando a tendência de baixa de médio prazo. E seria uma das alternativas que poderia trazer a partir de segunda-feira, superação de 12,34, entrada de 12,35, um stop aqui na faixa de R$ 12,01, um risco em torno de 2,75%, o objetivo ficaria em torno de 12,69. A outra ação, a BRML3. BRML3 é mais pelo G60, a gente pode observar que o ativo, depois de um gap de alta, passou um bom tempo de forma lateral,
e gerou aqui um rompimento no final do pregão dessa máxima de 20,64, que seria uma alternativa, entrada por volta dos 20,65 ou 20,66, e o stop aqui para baixo dos R$ 20,32, em 20,31. Seria uma operação em torno de 1,7% de risco aí nessa entrada, olhando aqui 20,60, botando 20,66, um centavo acima da máxima de hoje, 1,7%, 1,69%, o objetivo ficaria inicial de R$ 21,01. Esse ativo, ao meu ver, vai dando indícios de iniciar um movimento de alta no gráfico semanal e tendência de baixa perdeu força, com chance de anular essa tendência de baixa para, na sequência, poder apresentar até uma situação mais interessante de compra de swing trade nela. Ou seja, já a favor de uma perspectiva mais forte de nova tendência de alta de curto prazo. A Usim 5 também chegou a romper, só que pelo gráfico diário uma lateralização. Pelo G60 a gente observa bem essa lateralização, foram 3 pregões aqui visto pelo gráfico diário. Fechou o pregão com alta de 3,1%, superando a máxima de 11,57. O que restaria aqui, se não comprou logo na superação, no rompimento, comprou ali logo em 11,58, até nesses 11,63, é comprar a superação dos 11,71, mas o stop está grande nessa ação, pelo menos para a volatilidade atual do ativo. Um stop aqui em torno de mais de 4%, em torno de 4%, ideal que o stop ficasse ali na faixa dos 2,5%. Aí tem como fazer entrada com stop no meio do caminho, menos protegido, também é uma alternativa. Eu vou entrar comprando, por exemplo, um exemplo, comprar em 11,72 e trabalhar com stop um pouco mais curto, por exemplo, aqui na casa de R$ 11,40. Seria uma das alternativas para tentar pegar mais esse movimento de subida que essa ação vai sinalizando. Ela encontra-se ainda ali trabalhando acima, fechou acima dos 11,57, mas ainda podendo acontecer um falso rompimento aí dessa resistência que ela superou em fechamento no gráfico semanal. Olhando aqui para mais algum ativo, é a ZTC3. A ZTC3, ótimo fechamento de semana. A gente pode observar ali uma alta no gráfico semanal de 6,16%, superação desse topo aqui anterior. Se a gente botar aqui no gráfico mensal desse ativo, podemos verificar que está na máxima histórica, então é um ativo totalmente alinhado para cima. Pelo gráfico diário, a gente olha que a ação superou por pouco a máxima do pregão anterior, está dentro já de um movimento de alta de vários pregões. E o ideal em termos de compra seria uma correção de 2 ou mais dias aqui para baixo, para buscar uma compra nesse papel na sequência. Essa seria uma alternativa de buscar uma compra na EZTC3 ou mesmo pelo G60, rompimento dessa máxima com stop abaixo aqui dessa correção, tentando pegar aí mais um movimento de alta de curtíssimo prazo, mais para day trade na EZTC3. Então, para swing trade, o ideal é um movimento corretivo nessa ação que está bem alinhada para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um excelente final de semana a todos e até a próxima semana.